Faz escuro, mas eu canto. 34ª Bienal de São Paulo. Oi, eu sou o Danilo. Meu sinal é esse. Oi, eu sou a Nayara. Meu sinal é esse. Estou no Parque do Ibirapuera, na entrada do pavilhão Titilo Matarazzo, onde acontece a 34ª Bienal de São Paulo. Faz escuro, mas eu canto. Esse título é um verso do poeta amazonense Tiago de Mello, publicado em 1965. Os curadores dizem que esse verso mostra os problemas que existem e desafiam a vida no mundo atual, e que a arte é necessária para ser um campo de resistência e de transformação. E é um pouco disso que eu e Nayara vamos mostrar nesse videoguia. Vamos fazer um percurso, visitando e comentando as obras de 9 artistas para você conhecer um pouco. Esse roteiro foi pensado e construído por muitas pessoas das equipes de educação da Bienal e da Mais Diferenças. Escolhemos estes artistas e estas obras que nos impactaram e estudamos bastante sobre eles. Vamos lá? Vamos lá! Estamos no primeiro pavimento e visitaremos a obra de Tamara Henderson. Tamara Henderson. Tamara Henderson nasceu em 1982, no Canadá. Ela estudou no Canadá, na Alemanha e na Dinamarca, e agora vive em Londres. O trabalho da artista baseia-se em diferentes linguagens artísticas, como performance, pintura, poesia, cinema, têxteis, escultura e instalação. Em suas obras, a artista utiliza imagens de sonhos quase fantásticas e que muitas vezes são divertidas e engraçadas. A figura humana não aparece diretamente representada na maioria de suas obras, mas seu trabalho instiga uma conexão com as diferentes possibilidades e diferenças que um corpo pode ter. Você já observou que cada pessoa é única? Tamara Henderson usa objetos para construir essas figuras diferentes e únicas, mas que não são humanas. Estas figuras podem se tornar personagens que nos convidam a inventar histórias e imaginar como se fosse uma fantasia ou uma brincadeira. Você consegue perceber isso olhando, por exemplo, para a obra Os Personagens de Canberra? Canberra é a capital da Austrália. A obra apresenta figuras fantásticas, enigmáticas e indecifráveis. É como se essas 5 figuras emergissem do inconsciente da artista e ganhassem forma diante de nós. Quais personagens habitam seus sonhos? Eles podem, de alguma forma, se relacionar com a obra de Tamara Henderson? Elas têm diferentes formatos, materiais, texturas e cores. A artista inseriu nestas figuras muitos e pequenos elementos que, se não olharmos com atenção, podem passar desapercebidos. Que tal procurar alguns deles? Uma pista: há uma orelha e cascos de tartaruga. O que mais você consegue encontrar? Para descobrir, venha visitar a 34ª Bienal. Estamos no mezanino e visitaremos as obras de Gustavo Caboclo. Gustavo Caboclo é indígena, brasileiro. Nasceu em 1989, na cidade de Curitiba.
Vive e trabalha na rede Paraná-Roraima, uma rede que se estende por todo o Brasil, de norte a sul. Lucilene, a mãe de Gustavo Caboclo, foi retirada aos 10 anos de idade de sua comunidade Uapixana, da terra indígena Canoanim, que fica em Roraima. Em 2001, ela retornou à sua comunidade de origem e levou Gustavo com ela. Ali se multiplicaram os vínculos com a história de luta de seu povo. Imagine se conectar com a cultura e com a história de seu povo que você não conhecia até ali. Quanta coisa para descobrir! Na 34ª Bienal, Gustavo Caboclo apresenta Canal Kiba, um conjunto de obras desenvolvidas em conjunto com sua mãe, Lucilene Uapixana, e seus primos Rosiane Cadete, Wanderson Uapixana e Emanuel Uapixana. O trabalho se deriva de um ateliê em deslocamento, a partir de encontros com diferentes paisagens que conectam as pedras do céu às pedras da terra ancestral. Nesta jornada, a família Uapixana rememora os rastros das bordunas antigas para que as visões das bordunas presentes também possam caminhar. A obra ganha corpo por meio de uma instalação composta por registros de performances, fotografias, vídeos, desenhos, pinturas, animações e objetos. Gustavo Caboclo, abre aspas. Esse ateliê deslocamento é conduzido a partir da rede de interlocução poética afetiva que alimenta a minha produção artística. Fecha aspas. Redes e raízes são elementos recorrentes nos desenhos, bordados, animações e escritos de Gustavo Caboclo. As ideias sobre raízes e redes, literal e metaforicamente, estão presentes nestas obras e são temas determinantes na obra de Gustavo Caboclo. Como nos conta o próprio artista, abre aspas, entendo esta ideia como um lugar, um ponto de encontro entre nós, parentes de vários povos, a ciência acadêmica, os museus, o sistema da arte contemporânea, os centros culturais, galerias de arte indígena, museus nativos, a literatura, o cinema, a roça, a casa da tia, da vovó e de tantos outros campos. Mais que isso, um ponto de articulação e caminhos da nossa sobrevivência. Na minha visão, crio a arte com uma ponte entre Paraná e Roraima. Essa ponte conecta nossas histórias. Fecha aspas. A obra de Gustavo Caboclo tem muitas formas e diferentes expressões e está sempre em movimento, relacionando diversas questões dos povos indígenas. Esse processo faz parte do esforço do artista em tramar redes que o conectem com suas raízes e, ao mesmo tempo, ecoem as vozes dos povos indígenas e dos elementos com que esses povos sabem se relacionar, como as plantas, as pedras e os rios. Por isso, ele une o pessoal ao político e o desejo à memória. Ficou curioso? Venha se conectar com as redes do artista aqui, na 34ª Bienal. Estamos no segundo pavimento e visitaremos as obras dos artistas Alfredo Jaar, Tina Lawson e Yuyashkani.
Alfredo Jaar. O sentimento de estar vivendo um momento que marcará a humanidade para sempre é ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhoso. É neste lugar que se insere a obra de Alfredo Jaar. Ele nasceu em Santiago, no Chile, em 1956 e viveu fora do país até os 16 anos. Quando voltou ao Chile, ele viveu de perto a experiência socialista de Salvador Allende, que foi interrompida pelo golpe militar poucos meses mais tarde, sendo este um dos momentos mais brutais da América Latina. Você acha que o que acontece na vida de uma pessoa pode marcá-la para sempre? Sobre sua obra, o artista Alfredo Jaar diz o seguinte, abre aspas, "Eu quero mudar o mundo. Eu falho o tempo todo." Fecha aspas. Você acha que a arte pode mudar o mundo? Aqui, nesta 34ª Bienal, há 2 obras de Alfredo Jaar, e uma delas se chama Claro Escuro. A outra obra de Alfredo Jaar na 34ª Bienal se chama 100 vezes Nguyen. Segundo o artista, ela surgiu durante uma visita sua a um centro de refugiados em Hong Kong, na China, em 1991. Essas pessoas, os refugiados, fugiram de barco do Vietnã até Hong Kong, onde procuravam abrigo em asilos. Mas elas acabavam sendo presas e ameaçadas de serem enviadas de volta para seus locais de origem. O artista conta que nessa visita foi sendo acompanhado por uma menininha. Ele disse, abre aspas, "Ela não falava comigo, apenas me acompanhava. Em um dado momento, perguntei se podia fotografá-la. Ela consentiu. Escrevi seu nome num papel. Nguyen Thi Tui." Não consegui saber sua idade ou sua história. Ela continuou me seguindo. Mais tarde, ofereci a ela minha mão e ela aceitou segurá-la. Daquele momento em diante, ela não largou mais a minha mão. Até que eu deixasse o campo. De todas as fotografias que eu tirei em Hong Kong, as imagens de Nguyen são as que me ficaram na memória. Para sempre. Fecha aspas. Alfredo Jaar tirou 4 fotos diferentes da menina e montou todas as 24 combinações possíveis dessas fotos, que tomam todas as paredes desta sala na Bienal. Podemos observar a menina Nguyen olhando nos seus olhos e suas expressões, e até parece que ela nos olha de volta. No trabalho de Alfredo Jaar, ele evita mostrar pessoas apenas como uma imagem de quem sofre. Ele retrata as pessoas com uma história e com as possibilidades que elas têm de falar ou calar, de mostrar se têm dores e sofrimentos ou não, para encontrarem seu lugar, seu caminho em um mundo mais justo e na luta pelos direitos. É vivendo experiências emblemáticas como essa, atento ao seu entorno e tentando entender o mundo que o cerca, que Jaar produz suas obras de arte. Venha conhecer essa obra do artista e descobrir de que maneira inusitada ele tenta contar a história da menina Nguyen. Dina Lawson. Dina Lawson nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, em 1979. É uma mulher negra que cresceu em um bairro da classe trabalhadora, de pessoas predominantemente negras e pobres. Desde muito cedo, a vida de Dina foi permeada pela fotografia, e é importante pensar como as experiências de uma pessoa podem ser determinantes para a arte que ela produz. Veja só, sua avó era faxineira na casa de George Eastman, o fundador da Kodak, que foi uma das maiores fábricas de produtos fotográficos do século passado. E a mãe da artista
trabalhou na fábrica da Kodak durante 39 anos. O pai costumava fotografar incansavelmente Dina e Dana, sua irmã gêmea idêntica, em muitos momentos, felizes e tristes, documentando a vida da família diariamente. O seu trabalho fotográfico é um retrato dos hábitos e estilos de vida. Tem referências culturais muito fortes do deslocamento dos povos africanos ao redor do mundo, incluindo seu país natal, os Estados Unidos, e suas formas de organização. Dina Lawson já visitou e fotografou em muitos lugares diferentes, e para a 34ª Bienal de São Paulo, foi convidada a visitar e fotografar na cidade de Salvador, na Bahia, que é uma das regiões do Brasil onde a presença da cultura, da música e dos rituais africanos é mais presente. As imagens que as fotografias mostram são cuidadosamente preparadas, encenadas, mas não são nada previsíveis, trazendo interiores domésticos que a artista conheceu naquele momento. Esse processo resulta em fotografias que podem passar uma sensação de observarmos a intimidade das pessoas retratadas, talvez sem permissão, e ao mesmo tempo de já sermos íntimos dessas pessoas. As fotografias de Lawson com frequência se expandem para o teatral e utilizam elementos ritualísticos ou objetos de cena, e são muito importantes por trazerem a reflexão de um processo histórico trágico dos povos africanos, mas que pode ser muito fertilizador. Essa é uma pequena amostra do que nos espera. Venha até a 34ª Bienal mergulhar na intimidade reveladora dos retratos feitos por Dina Lawson. Yuyashkani. O grupo cultural Yuyashkani é um grupo do Peru, sendo um dos mais significativos representantes do teatro de grupo na América Latina. Pioneiro no campo da criação coletiva, experimentação e performance política. Yuyashkani é uma palavra da língua indígena Quechua e significa estou pensando ou estou me lembrando, metáfora que serviu para investigar e analisar as teatralidades que se encontram nas tradições peruanas e da cultura indígena. No contexto político e social peruano, desde o início do grupo, em 1971. Incorporando também influências das mestras e dos mestres do teatro universal. O grupo trabalha com o intuito de fortalecer a relação entre o teatro peruano e a história de seu povo. Formado durante um período de grandes transformações mundiais e uma duradoura ditadura militar no Peru, que manteve um constante conflito armado com os grupos de esquerda como o Sendero Luminoso, os integrantes do Yuyashkani buscavam uma forma de manifestar solidariedade ao povo de seu país e retratar os horrores cometidos em tempos difíceis. O grupo Yuyashkani criou espetáculos que retratam a realidade peruana das pessoas mais atingidas pelas atrocidades dos tempos de tortura e morte, sem perder a poesia e beleza do fazer teatral, baseando-se principalmente em documentos e relatos reais sobre as violências, fruto da disputa entre os militares e os revolucionários. São esses documentos, cenários, figurinos e materiais de arquivo que compõem a instalação do grupo presente aqui na 34ª Bienal. Miguel Rubio Zapata, diretor do Yuyashkani, diz o seguinte sobre o trabalho do grupo. Abre aspas. Na década de 70 do século passado, formar um grupo era o que sem dúvida alguma desejava fazer aquelas pessoas que queriam transformar o mundo com o teatro. Nossos grupos eram como famílias,
e em nossas obras anunciavam-se a conquista do pão e da felicidade. Nossas obras, nas quais se refletia a realidade política e social de nosso país, estavam repletas de esperança, mas pouco a pouco foram convertendo-se em inventários de horror. Personagens vítimas da violência, migrantes, errantes, desabrigados e desaparecidos povoaram nossos cenários. Fecha aspas. Para mergulhar nesse universo cheio de potência e significação, venha até a Bienal conhecer a instalação do grupo Yuyakani. Estamos no terceiro pavimento. Visitaremos as obras dos artistas Dayara Tucano, Clara Ianni, Marinella Senatore e Tony Coates. Dayara Tucano. Dayara Hori pertence ao povo tucano, da região amazônica do Alto Rio Negro. Nasceu em 1982, em São Paulo. Artista, professora, ativista dos direitos indígenas e comunicadora, Dayara é pós-graduada em Direitos Humanos e pesquisadora do direito à memória e verdade dos povos indígenas. Sua obra não pode ser separada da cultura ancestral do povo tucano, que, como outras etnias indígenas amazônicas, utiliza em seus rituais a medicina nativa da ayahuasca, que é um chá com potencial alucinógeno capaz de provocar alterações na consciência. A artista cria influenciada por essa prática, cujas visões místicas estão presentes em toda a cultura visual tucano. Uma de suas obras aqui na Bienal é composta por um manto de plumas vermelhas e apresenta-se como uma entidade, pairando entre os visitantes da exposição. No lugar de seu rosto há um espelho. Quando olhamos para o rosto dessa entidade, vemos o nosso rosto refletido no espelho e cercado pelas plumas vermelhas. Segundo a artista, abre aspas, quem se enxerga no espelho fica do tamanho que a gente é, bem pequenininho, para poder enxergar o horizonte de uma forma mais ampla. É muito forte que a gente, enquanto indígena, se depare com toda essa história num só objeto, que é mais que um objeto. É encantado. Tem alma. Fecha aspas. O nome desta obra é Espelho da Vida. É uma releitura dos tradicionais mantos tupinambás, que eram feitos das penas do pássaro guará e que foram levados do Brasil para coleções no exterior. Sobre isto, Dayara diz que, abre aspas, as peças indígenas mais antigas que existem estão todas na Europa, entre elas esses mantos tupinambás, que viraram um patrimônio europeu e não brasileiro. Elas não podem sequer voltar para cá, pois são muito frágeis, estão engaioladas, dentro de vidros. Para mim, fica muito marcado esse sentimento de prisão em que se encontram. Fecha aspas. Você já parou para pensar quanto da cultura e dos objetos e obras indígenas das mais diferentes etnias foram e continuam sendo roubados? Esse é um dos motivos por que Dayara recusa que digam que o que ela produz seja entendido somente a partir do conceito de arte da cultura ocidental. Ela considera que as imagens que produz são mensagens que ultrapassam os sentidos e a percepção de achar bonita ou feia uma obra de arte. O que você acha que é arte? Ao recusar o conceito de arte em sua obra,
Dayara a aproxima mais da cultura indígena e a afasta dos conceitos dos povos que dominaram o Brasil a partir de 1500. Venha para a 34ª Bienal conhecer essa e outras obras dessa importante artista. Clara Yanni. Clara Yanni nasceu em 1987, em São Paulo. Ela estudou artes visuais na Universidade de São Paulo, USP. Em sua prática, Clara Yanni explora a relação entre a materialidade do espaço e suas formas de representação. Mas o que seria isso? Vamos observar sua obra, A Educação pela Noite. Nessa obra, a artista pega pequenos cubos e barrinhas de madeira, muito utilizados na educação, para ensinar matemática para os estudantes. Ela os coloca em diferentes formas e disposições sobre retroprojetores. Os retroprojetores projetam as sombras do material nas paredes brancas. Neste caso, os cubos seriam a materialidade do espaço e as projeções seriam suas formas de representação. Mas o que será que deveríamos entender com isso? Aí é que mora o problema. Nem sempre uma obra de arte quer dizer ou diz uma só coisa. As respostas podem vir pelas sensações, pelas relações com outros assuntos e ideias que surgem sem que precisem ser traduzidas em palavras. Vamos a algumas palavras da artista. Abre aspas. Retirar uma coisa de um contexto e colocar em outro abre uma nova teia de relações possíveis, antes impensadas. É um exercício de ressignificação, de imaginação. Desviar a coisa de seu significado natural, normalizado, faz com que possamos imaginar outras coisas a partir daquilo que é apropriado. Subverte-se, assim, o sentido comum, transformando-o. Fecha aspas. Na obra, ela pega o material dourado, os cubos e barrinhas de madeira, e o retroprojetor, um instrumento que no passado era utilizado em apresentações em escolas. Ela tira esses objetos do lugar para o qual eles foram pensados. Nessa transformação, ela cria uma terceira coisa, que é visível nas imagens projetadas na parede. O que você sente ao observar essa obra? Você já pensou que, ao invés de dizer algumas obras nos convidam a sentir algo? Há outra coisa bem importante sobre a obra de Clara Yanni. O que será que significa esse título, Educação pela Noite? Será que ela espera que a noite nos ensine algo? Um famoso poeta brasileiro chamado João Cabral de Melo Neto escreveu, em 1965, um poema chamado A Educação pela Pedra. E a semelhança dos nomes não é mera coincidência. Tanto Clara quanto João Cabral estão tirando as coisas de seu lugar comum e transformando a pedra e a noite em professores. Venha até a 34ª Bienal aprender as significações da obra de Clara Yanni, que se utiliza de luz e sombra para nos mostrar sua representação em uma educação pela noite. Marinella Senatore. Marinella Senatore nasceu em Cava de Tirene, na Itália, em 1977. É formada em música, artes plásticas e cinema. Sua prática é caracterizada pelo envolvimento e participação do público, provocando um diálogo entre história, cultura e sociedade, por meio dos quais a artista procura ativar o potencial criativo de diversos grupos. A obra de Senatore mescla formas de protesto, aprendizagem de teatro, histórias orais, dança e música, eventos de massa,
refletindo sobre a natureza política de formações coletivas e seu impacto na história social de lugares e comunidades. Para a 34ª Bienal, Marinella Senatore criou a obra Luminária, que pode ser percebida de longe quando se sobe a rampa do prédio, por estar colocada pendendo do teto do 3º andar. Esta grande instalação com muitas luzes se parece com as encontradas durante as festas populares nas ruas dos centros históricos do sul da Itália. Mas também pode trazer a lembrança de uma roda gigante que nos alegra nos parques de diversão. A estrutura, um grande círculo, traz uma inscrição luminosa que diz: "Nos erguemos ao levantar outra pessoa". A obra é apresentada como símbolo de uma sociedade em movimento, potente e movida por fluxos de energia. A potência das instalações e performances propostas por Marinella, em grande parte, estão relacionadas com a força do coletivo, com o sentimento comunitário que emana destes acontecimentos. Luminária é um desdobramento do projeto Nômade da Escola de Dança Narrativa que foi desenvolvido entre junho e julho de 2021 na cidade de Tiradentes, bairro do extremo leste da capital paulista, que tem um grande número de moradores. O projeto foi realizado em colaboração com o grupo londrino Spirit Concrete. Ali foram ministrados workshops online gratuitos sobre movimentação do corpo como ferramenta de liberdade de expressão e autoconhecimento. Marinella Senatore comenta seu trabalho da seguinte forma, abre aspas, "Acredito que hoje muitas pessoas entenderam o que tenho mais ou menos falado desde 2006, depois de ter trabalhado com mais de 6 milhões de pessoas em diversos lugares do mundo, e que o sentimento de pertencimento é realmente um desejo muito forte. Fecha aspas. Você já se perguntou o quanto o sentimento de pertencer pode ajudar a transformar as coisas e seu entorno? Para conhecer melhor a potente obra dessa artista, é só visitar a 34ª Bienal. Tony Coates. Tony Coates nasceu em 1956, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Hoje vive no estado de Rhode Island, que fica também nos Estados Unidos. E é professor no Departamento de Cultura e Mídia Moderna da Universidade de Brown. A grande maioria das obras produzidas por Tony Coates consiste em vídeos nos quais textos são apresentados sobre um fundo monocromático ou abstrato e acompanhados por música, geralmente do universo pop. Nessa obra, Evil 16, Torture Music, que está aqui na 34ª Bienal, Tony Coates utiliza trechos de um texto sobre uma pesquisa dedicada ao uso militar da música e som como uma arma, uma forma de manipulação psicológica ou tortura. A trilha sonora apresenta uma lista de músicas ou artistas documentados como sendo usados em operações psicológicas ou nos programas de tortura dos Estados Unidos. Você já imaginou que uma música pode ser um instrumento de tortura? A tortura musical é um insulto aos direitos humanos. Faz com que a cultura e a música deixem de ser uma forma de expressão ou meio de crítica social, e as coloca como uma arma que representa e idealiza o poder militar americano. Como será que as pessoas que não entendem o inglês se sentem perante essa obra? Que outros elementos elas utilizam para interagir com a obra? Podemos relacionar esta situação com o cotidiano da comunidade surda, que muitas vezes não encontra a tradução em libras? Que outros elementos você, que é surdo, cria para ler o mundo? O artista define sua obra da seguinte maneira, abre aspas, "De forma geral, me vejo mais como um leitor ou editor do que como um autor tradicional.
e tudo que essa atividade implica. Gosto de poder alterar e reconstruir trabalhos existentes para produzir efeitos e leituras diferentes. Fecha aspas. Tony Coax une falas de líderes políticos, esquetes de comédia stand-up, letras de música pop e textos acadêmicos. Com isso, ele procura tensionar a maneira pela qual a mídia coloca os discursos como se fossem todos iguais. Confunde a compreensão e torna invisíveis determinadas situações e linguagens. Venha até a 34ª Bienal para compreender e se impactar com as obras de Tony Coax. E então, gostou? Mostramos um pouco do que está nesta, que é uma das mais importantes mostras de arte do mundo, e está bem pertinho da gente, aqui em São Paulo. E não se esqueça, a Bienal disponibiliza visitas mediadas com interpretação em Libras, às quartas e sábados. Quarta-feira é às 10h30 e sábado às 15h30, sempre com 1 hora de duração. Além disso, a Bienal disponibiliza também um audioguia inclusivo com interpretação em Libras, apresentando outras 20 obras. Você pode acessar os dois pelo site 34.bienal.org.br ou pelo aplicativo. Chame a família, os amigos, convide a todas e todos e venham visitar. Você não pode perder. Tchau! Tchau! 34ª Bienal de São Paulo. Faz escuro, mas eu canto. 4 de setembro a 5 de dezembro de 2021. Pavilhão Titilo Matarazzo. Entrada gratuita. Obrigatório a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19. O título da 34ª Bienal de São Paulo, Faz escuro, mas eu canto, é um verso do poeta Tiago de Mello. Lei de Incentivo à Cultura, PROAC, ICMS, Programa de Ação Cultura São Paulo, Patrocínio Master, Itaú, Instituto Cultural Vale, Bahia Asset Management. Bienal São Paulo, www.bienal.org.br, @Bienal São Paulo, #34Bienal.